Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Terceiro Setor. Aqui você conhece o trabalho de ONGs, de instituições que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas no estado de São Paulo e também em todo o Brasil, é claro. Hoje quem está com a gente é o Luan Carvalho, que é gerente executivo do Instituto Heleninha, que presta apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer aqui em São Paulo. Bem-vindo, Luan. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Camila. Queria agradecer em nome de todo o Instituto Espaço e a oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente realiza. Tá certo, o espaço está sempre aberto. Vamos então começar falando um pouquinho sobre a história do Instituto, né? O nome, né, é muito simbólico para vocês. Conta pra gente um pouquinho dessa história, Luan. Bom, vamos lá, Camila. O Instituto Heleninha, ele surge a partir da dor do luto da Tatiana Picardi e do Luiz Maurício Andrade Silva, quando eles perdem a filha dele, ali no início dos anos 90, por um câncer cerebral muito agressivo. Em menos de 3 meses foi entre o diagnóstico e o falecimento da Helena. E eles ficaram ali naquele momento muito desnorteados com isso, né? Muito impactados, mas ao mesmo tempo muito comovido pela realidade das famílias que eles encontraram nesse processo. Então, dentro da agenda de consulta, dentro do processo de tratamento da Helena, eles conheceram várias famílias que não tinham tanto acesso quanto eles tinham. E eles começaram a perceber que essas famílias, elas estavam em uma consulta e na próxima consulta elas não apareciam mais. E como eles tinham esse contato com as famílias, eles começaram a ligar para entender o que tinha acontecido com a criança, porque, veja, a angústia de todo familiar dentro do processo de tratamento é justamente o sucesso desse tratamento, né? Se de fato a criança vai conseguir ter a cura. E eles começaram a descobrir uma dificuldade tremenda que as famílias tinham naquele momento de chegar até o hospital. Então, o SUS, os hospitais, ofereciam o tratamento de forma gratuita, o acesso à consulta, à quimioterapia, aos exames, mas as famílias que moravam muito distante dos hospitais, a gente está falando de famílias que moram na região periférica da cidade de São Paulo, elas não conseguiam chegar até os hospitais, por diversos fatores, tanto pela realidade socioeconômica dessas famílias, que não permitia, quanto a própria impossibilidade que a criança e o adolescente que está em tratamento oncológico tem de pegar transporte coletivo, por exemplo. São uma série, né, de fatores que dificultam também essa própria mobilidade. O Instituto trabalha de que forma? Atualmente, a gente oferece o transporte, né, tentando superar essa barreira dentro do tratamento oncológico. Então, nós mapeamos quais são as famílias que estão em vulnerabilidade social, que estão ali, né, as crianças e adolescentes que estão em tratamento oncológico, e a gente oferece de forma principal o transporte. Só que à medida que o trabalho da ONG, né, da organização, ele vai evoluindo, a gente também vai aprendendo mais com o nosso trabalho. Então, a gente começa a entender que o transporte é uma das barreiras que faz com que essa criança e esse adolescente deixe de chegar até o hospital, que interrompe o seu tratamento. Então, a gente começa a olhar para essa família no 360. Quais outros fatores que fazem com que ela interrompa esse tratamento, que podem fazer com que ela interrompa esse tratamento? E hoje, a gente ampliou o nosso atendimento. Então, para além do transporte especializado, gratuito e humanizado, a gente também oferece o acompanhamento social e psicológico, tanto da criança e do adolescente que está em tratamento, quanto da família como um todo. Nós desenvolvemos atividades socioeducativas com foco no desenvolvimento dessa criança, porque por conta das internações ou do próprio tratamento, ela fica muito tempo longe da escola, do convívio entre os amigos. Nós também temos um pilar importante, que é o do acesso a lazer e cultura, porque a gente não permite que o tratamento, que essa doença, defina ela enquanto pessoa. Com certeza. Então a gente incentiva que ela ocupe esses espaços. Então a gente faz atividade para museu, para peça de teatro, para espetáculo de dança, justamente para promover esse acesso. Legal. Olha só, o pessoal separou aqui da nossa produção, a gente já vai ver aqui as imagens. Olha só, a imagem aqui da Heleninha, que você vinha contando a história agora há pouco. Isso Já mesmo. tem quanto tempo o Isso já Instituto? fazem 25 anos desde que o Instituto foi criado. Essa aqui é Exatamente, a Heleninha. Essa é a Heleninha. Essa é a Helena, ela é filha da Tatiana, como vocês podem ver aí na foto. A Helena, nos relatos, né, porque hoje a organização já tem 25 anos, mas a gente conta com
muitas pessoas que fizeram parte da fundação da organização, que conheceram pessoalmente a Helena. E eles sempre tratam, né, falam da Helena com muito carinho, porque ela era uma criança muito doce, muito serena e muito esperta também. Então, acho que ela cativava em vida também muitas pessoas, sabe? Ela era uma criança que já mobilizava muito as pessoas ao seu redor. E a perda dela, de fato, foi um impacto muito profundo, né, dentro da família, mas também fez com que a Tatiana e o Luiz Maurício, que eram muito engajados, né, transformasse essa dor, de fato, em um legado, que é o legado que a gente tenta construir hoje, né, manter hoje, que é o legado do amor, do cuidado, né, de olhar para essas famílias, olhar para as necessidades, para as dificuldades que ela tem, e tentar amenizar um pouco, né, dentro do tratamento que às vezes pode durar até 5 anos, a criança ela pode ficar em tratamento. Então, que pelo menos ela tenha outras preocupações que não com como que ela vai chegar no hospital, né, se essa criança está se desenvolvendo ou não, ter um apoio psicológico, se ela tem o que comer dentro de casa. Então, a gente tem um programa de segurança alimentar. Então, hoje a gente olha com carinho, com esse mesmo carinho, assim, sabe, para as famílias e para as crianças. E você comentou, Luan, que muitas pessoas que conheceram a Heleninha fazem parte do Instituto até hoje. Isso mesmo. São todos voluntários? Sim, todos voluntários dessas pessoas que fazem parte, né, que conheceram a Helena, mas, veja, a organização ela surgiu para atender 20 famílias, né, e essa demanda foi crescendo, até o ponto que a gente entendeu que a gente precisava profissionalizar o nosso trabalho, até para acessar recursos, acessar mais parcerias. É importante, acho que como organização do terceiro setor, olhar para isso. Então, a organização ela foi amadurecendo e hoje a gente conta com uma equipe profissional também. Então, nós temos frentes que são lideradas por voluntários e também frentes que são lideradas pelos profissionais contratados. Como é que funciona essa estrutura e essa dinâmica de trabalho, né, de vocês? Maravilha. A gente tem, dentro da nossa diretoria estatutária, por exemplo, e dentro dos nossos conselhos de administração, conselho fiscal, todos são profissionais voluntários. Ninguém recebe nada para poder fazer esse trabalho, né? Então, são pessoas do mercado, são empresários que se dedicam ali, de fato, a oferecer esse conhecimento técnico, essa expertise para poder contribuir com os nossos processos. Mas nós temos frentes também de voluntariado no nosso bazar beneficente, que para a gente é importantíssimo se a gente for pensar em sustentabilidade financeira da organização. O nosso bazar ele é tocado 100% por voluntárias. Hoje são 35 mulheres que tocam esse bazar, desde o momento em que a gente recebe as doações, e a gente recebe uma variedade de doações, o que você imaginar a gente recebe. Então, desde roupa, calçado, livro, itens de casa. Essas voluntárias elas são responsáveis por receber essa doação, triar essas doações, entendendo o que é possível, de fato, a gente colocar para venda no bazar, e o que não tem serventia, se a gente consegue alimentar um outro ecossistema que é de outras organizações que também precisam desses itens, né? E com isso vender, e todo o recurso arrecadado nesse bazar, ele é destinado para a manutenção dos atendimentos. Então, a nossa principal frente de voluntários hoje é através do bazar. Mas nós desenvolvemos outras atividades também voluntárias, como atividades, por exemplo, de arte-terapia com as crianças, atividades de artesanato com as cuidadoras, pensando em geração de renda. Essa imagem, vou pedir para o pessoal colocar de novo aqui, Maravilha. Que apareceu. Aqui são os voluntários, são os profissionais. Aqui, Conta pra gente a história dessa fotografia. Maravilha. Aqui é um dia, que, como eu disse, a gente tem um pilar muito, muito importante, que é o do lazer e cultura. Então, sempre que possível, a gente proporciona experiências para as crianças. Então, aqui é a nossa equipe profissional. Então, nessa foto, de fato, está a nossa psicóloga, a Gabriela, junto com as famílias, as crianças que são atendidas. E a proposta desse dia era justamente que eles tivessem um piquenique no parque. Essa é uma foto que foi tirada no Ibirapuera. E a gente se surpreendeu muito nesse dia, porque durante o passeio, durante a ida, né, quando chegou lá e eles começaram a conversar com as famílias, com as crianças, a gente começou a entender que 80% dessas crianças elas nunca tinham pisado no Parque Ibirapuera. Caramba. E elas moram na cidade de São Paulo. Então,
Por isso que eu falo que o nosso trabalho vai para além do transporte em si. A gente está falando de acesso, a gente está falando de promoção de autonomia, sabe? Aí tem mais Exato, atividades também. exatamente. Aqui é uma atividade também com a nossa psicóloga, a Gabriela, que é uma atividade de arte e terapia. Então aqui a ideia é que através da arte, das atividades artísticas, essas crianças possam se expressar. Porque, veja, a mãe está numa angústia, a mãe e o pai, né? 90% são as mães, de fato, que participam do processo de acompanhamento do tratamento. Elas estão numa angústia muito grande, né? Pela incerteza de como vai ser o desfecho desse tratamento, principalmente nos estágios mais críticos, né? Que envolve quimioterapia, que envolve imunoterapia, ou até o mesmo o transplante. Então, isso debilita bastante a criança. Então, a mãe fica muito angustiada. Mas a gente para ali no instituto para pensar também como essa criança está se sentindo durante esse processo. Será que ela entende a dimensão do que ela está vivendo? Será que ela entende a potência que ela tem mesmo vivendo esse tratamento? E essa é uma atividade pensada nisso. Como que essa criança expressa a angústia dela? Muitas vezes está ali, às vezes até no processo de perder o cabelo, Exatamente. durante a quimioterapia. São processos muito dolorosos para as emoções, né? De qualquer ser humano. Eu fico imaginando ainda mais uma criança, né? Muitas vezes Muito. acaba não entendendo. Ter essa atividade voltada para a arte e cultura é também uma forma de expressar, né? Um pouquinho disso que ela está vivendo, que ela está passando. E não só de expressar, mas veja, ela tá tão imersa em ambientes hospitalares, frios, sabe? Em ambientes que ela vai relacionar diretamente ao tratamento em si. Então, vou tomar um remédio, vou levar uma picada de agulha, né? Daqui a pouco o médico vai encostar algum aparelho gelado em mim. E no Instituto Heleninha, o que a gente tenta proporcionar é um ambiente de acolhimento. Então, por exemplo, nessa foto, esse ambiente que a gente tem, que é o nosso espaço social, ele é todo adaptado para ser lúdico, para que a criança entre lá e ela esqueça um pouquinho dos ambientes hospitalares, que ela se sinta ali num ambiente preparado para ela, um ambiente que ela tenha o espaço e o direito de brincar, de se expressar. Então, esse tipo de acolhimento é muito importante, né? Para que tenha um respiro mesmo durante o tratamento. E você falou bastante sobre a questão da queda do cabelo, né? Que é algo que eu acho que impacta muito mais os adultos. Nós, quando olhamos a criança, a gente às vezes olha ela pelo estigma da doença. E é uma coisa que a gente tenta combater bastante lá. A gente olha para a potência da criança. Muitas vezes a criança tem na verdade, a criança tem uma capacidade de ressignificar muito grande. Então, para ela, ok, caiu o cabelo, ela fica triste, mas no mesmo instante ela está brincando. Talvez o que angustie muito mais essa criança, ela olhar para essa mãe chorando nos cantos ou triste e ela não entender ou trazer essa responsabilidade para si, dependendo da idade, né? E aí essa talvez seja a questão que a criança lide mais, assim, né? Que ela não quer ver a mãe dela, o pai dela triste, né? Mas ao mesmo tempo eles estão ali fazendo o que eles podem dentro do possível do tratamento, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente continua vendo aqui as fotos e conversando um pouquinho mais, Luan, sobre o Instituto. Agora a gente faz um breve intervalo aqui no terceiro setor. Daqui a pouco nós vamos conhecer mais sobre o Instituto Heleninha, com um grande trabalho de apoio a crianças com câncer e também as suas famílias. Até já! Estamos de volta com o terceiro setor. Hoje o nosso convidado é o Luan Carvalho, que é gerente executivo do Instituto Heleninha de Apoio a Crianças com Câncer, que atua aqui na capital paulista. Vamos continuar falando um pouquinho sobre esse trabalho, Luan? Vamos contar aqui uma história que eu fiquei sabendo de um veículo, né? Que vocês trabalham bastante com a questão do transporte desses pacientes. Vocês têm um veículo afetivo, que é o primeiro? Isso. Veja, quando o trabalho começou, o transporte até os hospitais era feito por voluntários. Mas aí a demanda cresceu muito, a gente entendeu que muitas famílias precisavam desse tipo de serviço. E em 2002, a gente teve a compra da primeira Kombi, então ela que inaugurou a renovação dessa frota mais profissional, e a gente contratou o primeiro motorista, de fato, para realizar os atendimentos. E veja, a gente já teve vários anos aí, né, com essas Kombis, mas a Kombi ela ficou obsoleta, né? Ela não é mais o veículo que de fato a gente utiliza, mas a gente não quis abandonar
de fato, o valor afetivo que esse tipo de veículo teve, né, dentro da nossa história. Porque ele era muito representativo. As famílias que eram atendidas nessa época lembram com muito carinho da Kombi, né, de andar na Kombi, de poder chegar no hospital com a Kombi do Heleninha. Então, a gente manteve dentro da nossa frota uma Kombi, que é uma Kombi que tem valor afetivo, que a gente utiliza nos nossos eventos, nas nossas festas, que a gente retira algumas doações, inclusive com a Kombi. Ela é toda adesivada, né? Ela é bem toda identificada do Heleninha, então ela carrega esse valor afetivo e faz a gente lembrar, Camila, de onde a gente partiu, sabe? Até chegar no modelo de atendimento que a gente tem hoje. A gente está falando de hoje nós contamos com 9 veículos de 7 lugares que atendem de segunda a sexta-feira. Então, são 9 motoristas que de segunda a sexta não param. Eles estão enfrentando a cidade, o trânsito, o caos que é o trânsito de São Paulo, para poder garantir que essas crianças elas tenham acesso de fato ao tratamento, que elas cheguem no horário das consultas, que elas não percam as sessões de quimioterapia, que elas cheguem com segurança, com conforto e com dignidade, porque não é só chegar, mas é chegar bem, com acolhimento, e retornar também em segurança e com conforto para suas casas. A gente brinca lá, o motorista, para a gente, é uma figura muito importante do trabalho que a gente faz. Uhum. Porque o motorista é quem, de fato, faz o acolhimento dessa família no dia a dia. Ele atua quase como um psicólogo, um assistente social, porque ele está ali, ele passa muito tempo com as famílias e ele ouve, ele vê essa mãe entrar no carro depois de receber uma notícia não tão boa, né? Ele que recebe, é a primeira pessoa que a criança vê pela manhã, quando acorda às 5 horas da manhã para poder ir fazer um exame. Então, o nosso motorista, a gente brinca que ele é um fator determinante do atendimento que a gente presta, sabe? Hoje vocês atendem quantas crianças e qual que é o tamanho dessa frota? Bom, a frota ela tem 9 veículos. A gente realiza, em média, 30 trajetos por dia, tá? São 30 famílias, mais ou menos, atendidas por dia. Você tinha perguntado, me desculpa, sobre quantas crianças, Isso. né? Então, hoje a gente atende 100 crianças e adolescentes que estão em tratamento oncológico. Nosso critério de atendimento é que essa criança esteja em vulnerabilidade social, né, tenha recebido o diagnóstico de câncer infanto-juvenil, né, e que esteja em vulnerabilidade social. E aí ela passa a ser atendida. Hoje, a maior parte das famílias são famílias que residem nas periferias. Então, a gente está falando do extremo sul, do extremo leste, do extremo norte e do extremo oeste da cidade de São Paulo. Então, são crianças que já viviam, muitas vezes, outras situações de vulnerabilidade. Insegurança alimentar, vínculo familiar, né, não tão fortalecido, mas que chegam até nós através do diagnóstico do câncer. E o papel fundamental para que essas crianças cheguem até o Heleninha, isso é importante mencionar aqui, porque é uma parceria muito importante que a gente tem, que é a parceria com os hospitais. Então, são os hospitais credenciados, né, no SUS, então, o Hospital Itaci, o Hospital Darcy Vargas, o GRAAC, né, são hospitais que encaminham essa demanda, que atuam em parceria estratégica com a gente para que a gente faça chegar, de fato, o nosso atendimento. Você falou que hoje vocês atuam em várias frentes, né? São vários projetos e que estão aí presentes nas comunidades, né? Quais são as necessidades, né, além da questão do transporte, que vocês também trabalham? Você falou agora há pouco no primeiro bloco a respeito da questão da cultura, mas também trabalha várias outras frentes, né? Sim, isso mesmo. Hoje a gente tem alguns projetos, né? Como eu disse, a gente tem o de cultura e lazer, né? Mas a gente também tem um projeto que é um projeto de geração de renda. Porque, veja, imagina só, vamos colocar no lugar dessa família, né? Dessa mãe que recebe o diagnóstico, você não sabe, né, o que vai acontecer com seu filho, mas você sabe que dali por diante você vai ter uma boa jornada, uma jornada bem difícil de acompanhamento, às consultas, aos exames, à quimioterapia e por aí vai. Essa mãe, ela precisa muitas vezes se abdicar do trabalho que ela realizava para poder acompanhar essa criança nessas consultas. E isso tem um impacto direto no financeiro dessa família. Claro. Né? Então, se era uma família que já não tinha tanto acesso, ela passa a ter menos acesso ainda. Então, a gente também olha para essa questão. Então, a gente
tem um projeto de geração de renda que é para que essas mães consigam minimizar esse impacto. Então a gente faz oficinas justamente de formação em artesanato, em artes manuais, dando esse viés para que ela possa ver possibilidade de ganhar, ter algum retorno financeiro e coisas que ela consiga fazer na sala de espera. Enquanto ela espera um exame ficar pronto, enquanto ela espera a sessão de quimioterapia terminar, ela consegue, através do trabalho manual, realizar ali algum tipo de item para ela poder vender depois e ter um retorno. Quem sabe até empreender. Exatamente. Mas tem um outro projeto que é importantíssimo para a gente, porque esse projeto, sim, a gente adentra nas comunidades, que é o projeto de diagnóstico precoce, que é falar sobre a importância do diagnóstico precoce. A criança, principalmente as mais novas, né, a gente está falando de crianças que não falam ainda. Então é muito difícil você identificar os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Então é muito importante que o olhar da sociedade esteja treinado para esses sinais e sintomas. Porque o quanto antes a gente descobre o câncer, maiores são as chances dessa criança, desse adolescente ter um desfecho de cura. Né? Então isso é importante. Então nós levamos essa informação para as comunidades, através das escolas. Uhum. E hoje vocês recebem, a gente colocou bem aqui, né? Tem o trabalho voluntário, tem o trabalho profissional, mas quem quiser participar, tem como participar, como ser um profissional voluntário no Instituto? Sim, como eu disse, a gente está sempre aberto a receber a ajuda, toda a ajuda possível, né? E o voluntariado faz parte do coração e de como o Heleninha ele surgiu. Então, nós sempre recebemos muito bem as pessoas que estão interessadas. Hoje a gente tem, como eu disse, algumas frentes já pré-estabelecidas, que é o bazar, né, o bazar beneficente, as atividades com as crianças, mas a gente está aberto a receber todo mundo que queira ajudar. É claro que, quando a gente fala em organizações sem fins lucrativos, é muito importante falar sobre sustentabilidade financeira, né? Porque tudo isso que a gente faz, ele tem um custo, ele tem uma estrutura, principalmente logística, que a gente mantém. Então, hoje os doadores pessoa física, os doadores pessoa jurídica, as empresas parceiras, elas são fundamentais para que a gente consiga manter, de fato, toda essa estrutura. Então é muito importante para a gente receber também pessoas interessadas em ajudar nesse sentido também, tá? Luan, me chamou a atenção na sua fala, agora há pouco, quando você contou a história da Kombi, sobre a questão de preservar essa história Sim, e essa origem. E eu tenho comigo que quem respeita a sua própria história, a sua própria origem, sabe muito bem para onde está indo. exatamente. E a pergunta é para onde que está caminhando o Instituto Heleninha, quais são os sonhos, quais são os objetivos, né, que vocês têm daqui para frente. Veja, Camila, quando a gente fala de câncer, e eu estou falando no geral, não só do câncer das crianças e dos adolescentes, a cada ano a incidência ela aumenta, né? Então, quando a gente fala de demanda do Instituto Heleninha, ela só cresce. Hoje a gente recebe, em média, 2 solicitações por mês de novas crianças para serem atendidas pelo Instituto. Infelizmente, a gente tem uma capacidade operacional limitada, a gente não consegue acolher toda essa demanda reprimida. Então, se eu pudesse falar de um sonho, seria que a gente zerasse essa fila de espera. De fato, que um dia, todo mundo que buscasse o Instituto Heleninha, a gente conseguisse, de imediato, acolher e realizar o atendimento de forma direta. Mas hoje a gente não tem braço para isso, a gente não consegue, de fato, zerar. A gente tem se esforçado muito para ampliar o nosso atendimento, então a gente implementou o acompanhamento social, o acompanhamento psicológico nesse movimento de ampliação. Talvez um outro sonho do Heleninha fosse que, de fato, organizações como a nossa fossem reconhecidas e valorizadas pelo trabalho que a gente faz. Principalmente no nosso caso, que a gente atende uma demanda que não tem uma política pública estruturada. Nós somos pioneiros no que a gente faz. A gente está há 25 anos trabalhando com transporte de criança e adolescente com câncer, quando ninguém se falava sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma dificuldade muito grande de acessar os recursos disponíveis para atendimento dessa demanda, entende? Hoje a gente não tem uma política pública estabelecida, então a gente tem feito essa defesa em todos os lugares onde a gente vai e, de fato, o apoio do poder público reconhecendo e valorizando esse nosso atendimento já seria de grande valia. Por exemplo, quando a gente fala da cidade, né, Camila, a gente sabe que existem, por exemplo, o sistema de rodízio. Hoje eu não tenho isenção dos nossos veículos para poder fazer o atendimento nos dias de rodízio. Então isso dificulta, de certa maneira, a nossa operação, torna ela mais difícil, porque a gente já tem a barreira do trânsito, do caos que a cidade tem, né?
de todas as intempéries que estão ali no dia a dia desse motorista. E, além disso, a gente ainda tem a dificuldade de, por exemplo, não contar com uma isenção de rodízio, já que o nosso atendimento é um atendimento à criança que está em tratamento oncológico. Para as empresas, outras empresas, outras instituições que queiram apoiar o projeto, tem como que faz? Sim, nós temos muitas possibilidades de parceria, na verdade, né? O que a gente quer é aumentar essa rede de solidariedade. Então, para além da doação direta daquela empresa que, de fato, se reconhece, se identifica com a nossa causa e, de fato, quer se juntar a nós, a gente também tem outras possibilidades como voluntariado corporativo, que é, de fato, incutir uma cultura do voluntariado nas empresas, porque a gente acredita muito nisso. Se não fosse o voluntariado, o Heleninha não existiria hoje, né? E também, para além da doação direta, nós executamos projetos via leis de incentivo. Então, qualquer empresa que se enquadre dentro da lei de incentivo, por exemplo, da criança e do adolescente, dos fundos da criança e do adolescente, conseguem destinar parte do seu imposto de renda devido para a execução dos nossos projetos. Como é que faz para entrar em contato, então, com o Instituto Heleninha? Bom, então, para entrar em contato, pode entrar em contato pelo nosso e-mail institucional, contato@heleninha.org.br, mas nós também estamos em todas as redes sociais, né, como o Instituto Heleninha. Convido todo mundo a seguir o nosso Instagram, né, @instituto.heleninha, e lá acompanhar as atividades que a gente vem desenvolvendo justamente de apoio a essas crianças e adolescentes aqui na cidade de São Paulo. Essas parcerias fazem toda a diferença para o trabalho de vocês. Fundamental, é determinante. Sem as parcerias, Camila, a gente não consegue desenvolver o trabalho, fortalecer e melhorar, inclusive. Como eu disse, a fila de espera ela só aumenta. Então, se eu não tenho parcerias, eu não consigo, de fato, ampliar esse atendimento. Eu não consigo acessar recursos que vão fazer com que a minha operação alcance essas novas famílias, né? E veja, quando eu falo de fila de espera, muitas vezes eu estou falando de uma criança ou um adolescente que não tem tempo, porque o câncer não espera. O câncer não espera. A Helena é prova viva disso. A Helena, ela descobriu um câncer em 3, 4 meses, ele evoluiu muito. Tudo bem que era uma outra época, mas o câncer ele não espera. Então a gente está falando de muitas vezes de um desfecho não muito positivo por conta do tempo que essa criança esperou pelo nosso atendimento. E aí todas as mãos, né, que se unem nesse sentido para ajudar são importantes. Olha só, a gente já está chegando ao fim aqui do Terceiro Setor. Quero agradecer imensamente, Luan, por você ter participado, por ter aceitado esse convite, por compartilhar, né, e também parabenizar pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado, Camila, pelo espaço, pela oportunidade. Queria novamente convidar todo mundo a se juntar à causa do Instituto Heleninha, se juntar à causa do enfrentamento do câncer infanto-juvenil. Conheçam as nossas redes, nós estamos de portas abertas para receber vocês uma visita. Estamos em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, @instituto.heleninha, e nós também temos o nosso site, onde estão informações detalhadas sobre os projetos que a gente executa atualmente. É heleninha.org.br. Tá certo. Luan, obrigada mais uma vez pela sua participação. A edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a participação do Luan, claro, que é o gerente executivo do Instituto Heleninha, com esse trabalho tão especial de apoio ao tratamento oncológico de crianças e adolescentes com câncer. E para você que nos acompanhou até aqui, continue com a gente também na Rede Alesp, acompanhando todo o nosso trabalho, que está disponível também no canal da Alesp no YouTube e ainda nas nossas redes sociais. Até o próximo Terceiro Setor. Tchau!